Graça e a paz, Senhor Jesus. Vamos continuar com aquele vídeo que ensina sobre a escolha livre do homem, a livre vontade do homem, e se realmente ele teve uma eleição antiga de que ele não tem vontade própria para continuar sua vida, e Deus é que comanda. Antes da fundação do mundo já predestinou este homem para ser salvo, ou predestinou esse homem para ir para o inferno. Então houve, na época, entre os reformadores, dois reformadores que lutaram e colocaram suas teses em pauta para que isto fosse formulado. Então, Arminius de uma parte e Calvino do outro. Então, Arminius se colocou 5 pontos em que a sua tese determina se por vontade própria do homem, livre vontade do homem, ele quer ser salvo ou não. Então, cada um tem seu livre-arbítrio. Então, por esse livre-arbítrio, uma coisa cancela a outra. Se Deus quer salvar, mas a pessoa não quer, então, se for da vontade de Deus, que é superior, ele vai ser salvo querendo ou não querendo. Ou a pessoa quer ser salva e de repente ele não está inscrito no livro da vida para ser salvo. Então, toda essa confusão doutrinária, ela vem corroendo o evangelho nesses dias. Imagina aqueles dias antigos, que a reforma era coisa nova. Então, mas vamos fazer um contraste, aqueles 5 pontos arminianos, em que nós tiramos o melhor disso tudo, né? Aí Calvino contesta e aceita alguns pontos. Então vamos lá. A palavra tulipe, né? Um acróstico que determina como você vai decorar os 5 pontos de Arminius. Muito bem. Quando contrastamos esses 5 pontos do arminianismo com o acróstico tulipe, de forma que os 5 pontos do calvinismo torna-se claro que os 5 pontos deste são diametralmente opostos aos daquele. Então, para que nós possamos ver claramente essas linhas de batalha traçadas e afiadas pelas mentes de ambos, vamos começar a fazer um breve contraste entre as duas posições de ponto a ponto. Então vamos estudar o ponto 1 de Arminius e contrastar com Calvino. O arminianismo diz que a vontade do homem é livre para escolher ou a palavra de Deus ou a palavra de Satanás. E por isso totalmente incapaz de exercer a sua própria vontade. Então, o Calvino já tem outra posição. O calvinista responde que o homem não regenerado, ele é absolutamente escravo de Satanás. E por isso é totalmente incapaz de exercer a sua própria vontade livre, dependendo, portanto, das obras de Deus, que deve vivificar o homem antes que ele possa crer em Cristo. Então, antes que ele creia em Cristo, existe uma proposta espiritual em que ele deve se encaixar no ponto, nas escrituras, naquilo que ele crê. Já o arminianismo sustenta que a eleição é condicional, enquanto os reformadores sustentam que ela é incondicional. Os arminianos acreditam que Deus elegeu aqueles a quem pré-conheceu, sabendo que aceitariam a salvação. De modo que o pré-conhecimento de Deus estava baseado na condição estabelecida pelo homem. Já os calvinistas sustentam que o pré-conhecimento de Deus está baseado no propósito ou no plano de Deus, de modo que a eleição não está baseada em alguma condição imaginária inventada pelo homem, mas na
resulta na livre vontade do Criador, a parte de qualquer obra de fé do homem espiritualmente morto. Deve-se notar ainda que a segunda posição de cada desses dois partidos, ou seja, o arminiano ou o calvinista, é a expressão natural das suas respectivas doutrinas a respeito do homem. Se o homem tem vontade livre, ele então não é escravo nem de Satanás e nem do pecado. Então ele é capaz de criar uma condição pela qual Deus pode eleger e salvá-lo. Contudo, se o homem não tem vontade livre, mas a sua condição, a situação, ele é escravo de Satanás e do pecado, então a sua única esperança é que Deus tenha escolhido ele por sua livre vontade e tenha elegido ele para a salvação. Já os arminianos insistem em que a expiação, ou seja, por esta vida, significa redenção. É universal. Os calvinistas, por sua vez, insistem que a redenção é parcial, isto é, a expiação é limitada e é feita por Cristo na cruz. Segundo os arminianistas, Cristo morreu para salvar não só um em particular, porém, somente aqueles que exercem sua vontade livre e aceitam os oferecimentos da vida eterna. Daí a morte de Cristo foi um fracasso parcial, uma vez que os que têm vontade negativa, isto é, os que não querem aceitar a salvação, irão para o inferno. Já para o calvinismo, Cristo morreu para salvar pessoas determinadas que lhes foram dadas pelo Pai desde toda a eternidade. A sua morte, portanto, foi 100% bem-sucedida, porque todos aqueles pelos quais ele não morreu receberão a justiça de Deus e serão lançados no inferno. Os arminianos afirmam que o Espírito Santo procura levar todos os homens a Cristo, uma vez que Deus ama toda a humanidade e deseja salvar todos os homens. Ainda assim, como a vontade de Deus está amarrada à vontade do homem, o Espírito de Deus pode ser resistido pelo homem, se o homem ainda assim o quiser. Desde que o homem pode determinar se quer ou não ser salvo, é evidente que Deus, pelo menos, permite que o homem possa obstruir a sua santa vontade. Assim, Deus se mostra impotente em face da vontade do homem, de modo que a Escritura pode ser como Deus, exatamente como Satanás prometeu a Eva, no jardim do Éden. Já os calvinistas respondem que a graça de Deus não pode ser obstruída, visto que a graça de Deus é irresistível. Os calvinistas não querem significar com isso que Deus esmaga a vontade obstinada do homem com um gigantesco rolo compressor. A graça irresistível não está baseada na onipotência de Deus, ainda que poderia ser assim, se Deus quisesse, mas está baseada mais no dom da vida, conhecido como regeneração, e assim, desde todos os espíritos mortos alienados a Deus são levados a Satanás, o Deus dos mortos, e todos os espíritos vivos regenerados são guiados irresistivelmente para o Deus da salvação, o Deus dos vivos, nosso Senhor, e simplesmente dá a seus escolhidos o Espírito da vida. No momento em que Deus age nos eleitos, essa polaridade espiritual deles é mudada. Assim, estavam mortos em delitos e pecados e orientados por Satanás. Agora são vivificados em Cristo e orientados para Deus. Nesse ponto, aparece outra grande diferença entre a teologia arminiana e a teologia calvinista. Para os calvinistas, a ordem é, primeiro, o dom da vida, por parte de Deus, e depois a fé
salvadora por parte do homem. Os arminianos concluem muito logicamente que o homem, sendo salvo por um ato da sua própria vontade livre e exercida, aceita Cristo por sua própria decisão. Pode também se perder depois de ter sido salvo, se resolver mudar a sua atitude com Cristo, desrespeitando. Assim, os arminianos acrescentam que o homem pode se perder, subsequentemente, a sua salvação, cometendo algum pecado, que por uma vez que a teologia arminiana é uma teologia por obras, pelo menos no sentido da extensão que o homem precisa exercer sua própria vontade para ser salvo. Essa possibilidade de perder-se depois de ter sido salvo é chamada de queda da graça, pelos seguidores de Armínios. Ainda que depois de ter sido salva, a pessoa pode perder-se e ela pode se tornar-se livremente a Cristo depois, através do arrependimento dos seus pecados. Pode ser salva de novo. Tudo depende da continuada vida, da volição positiva após a morte. Até lá, no próximo capítulo, vamos terminar isso aqui.